Boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo, para mais um encontro, né? Para, eu diria, mais uma reflexão, né, no tempo que nós temos aqui. E o tema escolhido foi o auto-amor, né? Eu peguei uma definição de auto-amor que diz o seguinte: auto-amor é a construção de uma relação amorosa e acolhedora com nós mesmos. O amor é um aprendizado, amar a si, ao próximo e Deus, que são princípios universais de orientação na evolução e aprimoramento espiritual. E me lembrei que por muito tempo eu brincava, né? Porque a gente brinca com as coisas e não tem a noção consciente, né, daquilo, né? Que era uma frase que dizia assim, de uma música antiga pra caramba, que dizia assim: mamãe, 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 o avental todo sujo de ovo. Eu não lembro o resto agora, porque já faz tempo isso também, né? E eu fiquei pensando como nós sempre aprendemos o amor ligado ao sofrimento. Também às vezes eu comento com as pessoas de um livro de um psiquiatra, que ele dizia o seguinte: nós aprendemos a associar amor com dor. Então nós curtimos músicas que falam de dor, filmes que falam de dor e a gente chora. Quanto mais triste, quanto mais sofrido, aquilo parece a coisa mais linda do mundo. Na verdade, o psiquiatra é o Flávio Gicovati, tá? Que já não está mais entre nós aqui. E ele falava sobre isso, quanto que o nosso aprendizado de amor foi ligado à dor. Então, quanto mais sofrimento, parece que isso é bom. E a nossa mente vai registrando isso, né? Então, você vai lá e você vê a música, ou aquele filme, e aquele chororô, e tudo parecendo que sempre é muito sofrido. E além desse processo de sofrido, é sempre o outro à frente de nós. Porque também é um aprendizado nosso, né? Fazer para o outro e você sempre em segundo plano. Então eu sempre considero que nós estamos reaprendendo o que é amar. O amor que Jesus falava lá atrás. E o que é amar? Vou repetir a definição que eu coloquei aqui. É a construção de uma relação amorosa e acolhedora com nós mesmos. É entender que nós fazemos parte desse amor que também damos para o outro. Que não tem essa ordem de quem vem primeiro, porque na verdade estamos todos juntos. E se eu quero entender, para poder melhor me relacionar com o outro, isso só acontece a partir do momento que eu entendo o que é esse amor. O que eu entendo em mim. Tem uma frase que todos conhecem que diz assim: não faça para o próximo o que não querem que façam para você. Faça para o outro o que você gostaria que fizessem para você. Então nós aprendemos para poder ensinar. Nós vivenciamos para poder compartilhar. Nós também sabemos o que é dor porque passamos pela dor. Então nós somos um filtro. É este filtro que está em cada um de nós que nos ensina uma melhor relação conosco, e desta melhor relação conosco nós conseguimos ir adiante e compartilhar com as pessoas, com Deus, com o universo, com a consciência cósmica, com a noção do todo, de todos interligados dentro de uma única consciência. Então esse reaprender é entender que esse amor que nós damos para nós é importante na construção de uma melhor relação conosco. Porque a partir do momento que você está bem com você, você consegue interagir melhor com o outro, melhor com o mundo, melhor com a plantinha, melhor com a árvore. Se eu não estou bem comigo, é esse não estar bem que eu levo para todos os outros lugares. Espera aí, essa frase
guardo no meu coração, não fazer para o exato. Porque, veja, é esse o nosso aprendizado. Nós aprendemos através das nossas lições. Então você sabe o que é um luto, porque você passou pelo luto. Então você entende o que é um luto. Então a experiência começa aqui, ó, no nós. As pessoas têm uma preocupação de misturar. Então, mas gostar de mim não é ser egoísta? Não, peraí, ó. Nós temos que entender. Nós temos que saber separar o que é ser egoísta e o que é alguém que gosta de si próprio. Então sabe se proteger, sabe se cuidar, sabe ter esse amor dentro de si para poder levar e compartilhar com o outro. Nós misturamos as bolas. E nesse misturar, que foi um aprendizado, e as crenças que nós carregamos até hoje, é que nós nos perdemos e começamos a nos colocar lá atrás sem perceber quem verdadeiramente nós somos. E o desenvolvimento espiritual, que é o propósito nosso na encarnação, porque é esse o nosso propósito, é a nossa melhoria, a nossa transformação, nossa evolução. Então este é o princípio da encarnação. E ele começa quando nós começamos a aprender o que é se relacionar com cada um de nós. O que é eu me relacionar comigo? Como é que eu vivo bem comigo? Como é gostar de mim? Como é me acolher? Porque eu quero acolher o outro, mas eu preciso lembrar que eu preciso de um acolhimento, que eu preciso de ajuda, que eu preciso estar junto. E isso eu faço, por exemplo, numa prece, mas esse processo continua fora da prece, porque no relacionamento do dia a dia é cada um consigo mesmo. E é cada um consigo mesmo que, à medida que vai existindo, ele vai entendendo que quando ele está melhor com ele consegue estar melhor com o outro. Que quando ele sabe o que é viver bem consigo, ele consegue viver bem melhor com o outro e consegue ensinar o outro a viver melhor com o outro. Hoje eu estava conversando de manhã com uma pessoa, depois eu falo da sua frase, Rita. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando da irmã, mas ela estava falando de tantas qualidades da irmã e ela em nenhum momento pensou: será que eu tenho essas qualidades? Eu vejo ela tão preparada, tão determinada, tão articulada, foi uma palavra que ela utilizou, né? E o que eu sou? Vou sempre ficar vendo o outro melhor do que eu? Ou vou conseguir ter o pé no chão para até poder entender as mensagens que eu estou recebendo? Porque é muito fácil uma pessoa vir para perto e às vezes querer te diminuir, porque nós sabemos que isso acontece na vida das pessoas. Nós estamos aqui entre muitos, e muitos que a gente já sabe que são parceiros nossos e alguns que sofrem influências e acabam agindo não sendo nossos parceiros. Mas todos somos irmãos em crescimento e aprendizado. Então é fácil ver o valor do outro, mas e o nosso valor? Onde está o nosso valor? O quanto eu sei do valor que eu tenho? O quanto eu olho e reconheço a minha força? Por que eu entendo ou busco sempre ver fora e nunca percebo qual é o meu real potencial? E eu não sei olhar para mim mesmo e perceber tudo que eu tenho de bom. Porque é muito fácil nós falarmos dos nossos defeitos, já perceberam isso? Se pedir para falar dos defeitos, nós falamos um monte. Olha, pega um papel e escreve todos os seus defeitos. A gente faz com uma habilidade fantástica. Agora, coloque o que você tem de bom no papel. Nada. Da frase da Rita, de colocar os outros na frente, eu me lembro de uma vez fazendo palestra e a pessoa comentar que tinha ido no médico e que era um pediatra e que falou um monte de coisa do filho, pra cá, pra lá, isso e aquilo, tudo, né? Porque é uma enciclopédia do filho, uma enciclopédia de tudo do marido, dos amigos, e o médico por algum motivo deve ter identificado essa conexão, essa ligação forte e perguntou para ela do que ela gostava. E ela simplesmente não soube responder. Do que você gosta? Qual é a cor que você gosta?
o alimento que você gosta, o que te faz bem, qual é o lugar que você foi que te lembra coisas boas. Quando você para refletir, qual é a primeira lembrança positiva que você tem de você? O quanto você num dia olha para você e se elogia em qualquer coisa. Ou reclama, ou briga consigo mesmo, ou se cobra, ou está sempre achando um defeito. Procure um elogio. Procure achar em você algo que seja bom. Eu estou pedindo uma coisa. Na verdade são muitas, mas para começar com uma coisa. Para que desta uma a gente aprenda a se acostumar com falar de nós com uma outra voz. Observar em nós o nosso melhor e não as nossas reclamações, as nossas queixas. Às vezes no atendimento a pessoa fala assim, nossa, mas eu venho aqui, eu só reclamo, né? Deixa eu te contar uma coisa boa. Contar uma coisa boa ela vai comentar lá no final. É claro que no caso de um atendimento, a pessoa está ali para mudar ou transformar aquilo que ela precisa. Então eu sempre comento, que bom, deixa o bom. O bom está fluindo? Deixa o bom fluir e crescer, aumentar, expandir na sua vida. Realmente a gente está aqui para poder transformar aquilo que ainda te incomoda. Pegar aquilo que te incomoda para transformar no melhor, para você poder cada vez mais se conhecer, se compreender e funcionar na aceitação de si mesmo. Olhar para você e entender quem você é e por que aquilo está acontecendo na sua vida. E lembrar que nós somos espíritos reencarnantes, estamos aqui e, nossa, realmente, eu não vim aqui só para reclamar. Eu vim aqui porque eu preciso aprender muito sobre mim, não é sobre o outro. Eu aprendo sobre mim, me torno melhor para poder ajudar o próximo. A ordem não é o contrário, como sempre acreditei na minha vida, mas começa em mim mesmo. Então, se eu entendi como procurar o melhor dentro de mim, eu tenho facilidade de olhar para o outro e dizer, olha, o primeiro caminho é esse. Aceite quem você é. Olhe para você com mais atenção. Pare de ver as qualidades do outro e procure as qualidades em você. Na hora de reclamar, pensa por que precisa reclamar. Está reclamando e será que não é algo que dá para transformar? Será que não dá para achar solução? Porque quando a gente vibra na frequência do amor, as nossas intuições vêm e as soluções aparecem. De repente aquilo que você fala não dá certo, de repente vem uma luzinha ou uma vozinha que fala, faz assim, vira para lá, muda aquilo. E você consegue entender que numa frequência diferente, você consegue achar as soluções. E sabe por quê? Porque elas existem. Elas estão todas ao nosso lado. Mas se você vibra numa frequência desacreditando de você, ou achando que você não tem nada de bom, ou nada de positivo, ou que você é uma caquinha, dificilmente as energias conspiram a teu favor. Por quê? Porque os espíritos, as energias são contra nós? Não. É porque nós nos tornamos contra nós mesmos. E por agir desta forma, nós acabamos fechando o fluxo do universo que traz muitas possibilidades para que a gente possa transformar e modificar. Então, para esse amor precisa de uma inteligência efetiva? Sim, é uma inteligência emocional, inteligência espiritual, é um amadurecimento. No que amadurecemos, nós conseguimos entender o que realmente é amar, o sentido do amor e o sentido da vida. A Rita está dizendo, nosso pior inimigo é a nossa própria mente. Nossa própria mente. Nós sofremos, se você pensar, às vezes muitas encarnações. E nós sabemos, para quem trabalha com espiritualidade, que você encontra espíritos que desencarnados continuam no sofrimento.
e precisamos muito da aprovação do outro. Oi? Será que eu preciso da aprovação do outro? Eu me aprovo? Eu gosto do que eu faço? Eu entendo o que eu faço ou por que eu faço? Porque é fácil falar de consciência, mas o que é a consciência? A consciência não é exatamente entender o que acontece comigo? Se eu adoeci, eu não preciso saber o porquê eu adoeci? Isso não é um ato de amor? Não é um exercício de fraternidade consigo mesmo? Se eu quero ensinar o próximo, o exemplo começa onde? Adianta fazer uma linda palestra e aí a pessoa, quando convive com você, percebe que não bate muito bem o que a pessoa fala com a prática da pessoa. E gostar de si também é a prática do bem consigo mesmo. E precisamos de duas coisas. Uma que eu falei, aceitação. A outra é a fé. A fé no que fazemos, a fé em tudo. Sabe o que às vezes, hein, tô sendo bem boazinha, interfere na nossa fé? O medo. Essa palavra que tanto a gente escuta que a gente deve abandonar, mas abandonamos? Ou na primeira oportunidade está lá, não, mas eu não vou fazer, não, mas não dá, não, nós colocamos tantos obstáculos que o nosso crescimento se torna um pouco mais demorado, fica um pouco mais tardio, porque está lá o medo. E o medo, na verdade, ele é um grande amigo. Amigo? Sabe por quê? Porque o medo traz para nós exatamente o quanto nós temos de barreiras, o quanto nós somos bloqueados, o quanto, na verdade, a nossa fé é tiquinha, o quanto nós somos apegados a conceitos, a crenças, a sentimentos, a preocupações, o quanto nós somos apegados às ideias ilusórias, às percepções falsas, as percepções que a gente fala desse mundo material, dessa terceira dimensão. Então, mas não é para mim ter medo, mas você aprende com medo, que é exatamente o que estamos falando agora, tá? Ele te traz todos esses indícios que te bloqueiam para trabalhar dentro de uma verdadeira fé em si próprio. Mas eu não tenho que ter fé na espiritualidade, sem sombra de dúvida. Mas quem é que está aqui? A espiritualidade? Ou esse é o grande aprendizado que nós temos? Uma coisa que eu sempre falo também eu falo, mas as pessoas sabem, né? Não sou só eu que falo. Nós temos um grande presente que é a encarnação. Quantos espíritos não gostariam de estar aqui? Mas nós estamos, por algum motivo, na Terra, neste momento de transformação e de caminho de regeneração. Será que é por acaso? Será que aí já não dá para a gente começar a ter um pouquinho mais de amor e pensar, nossa, eu fui escolhido por quê? Eu fui escolhido por causa do cabelo? Não. Deve ter algum mérito dentro de cada um de nós. Será que não é a nossa força? A nossa força de estar aqui, nesses tempos? Será que não fomos escolhidos? Porque temos essa capacidade e com certeza não só a força, mas uma força para fazer uma série de coisas. E o que fazemos? Reclamamos? Esperamos? Qual é a nossa atuação efetiva na nossa existência, na nossa vida, no nosso dia a dia? Amar ao próximo, fraternidade, 10. Mas e o que eu faço individualmente pelo meu caminho? A fraternidade, nossos irmãos, planeta, Deus, é uma parte dessa grande família. Mas e você? Está fazendo o que por você? O que você entende que precisa mudar?
o quanto, vou voltar na primeira frase, hein? O auto-amor é a construção de uma relação amorosa e acolhedora com nós mesmos. O quanto você está fazendo isso? O quanto você cansa fazendo pelos outros? E muitas vezes reclama também? O quanto você para pensar qual é a sua necessidade? O quanto você vai em busca, muitas vezes, de uma ajuda para falar, olha, eu preciso que você olhe para mim só para lembrar que eu existo. Obrigada, eu me reconecto comigo e sigo adiante no meu caminho de evolução, transformando a mim e transformando a tudo, porque a nossa energia, o nosso campo, onde andarmos, vai estar transformando tudo. Aonde você entra, você transforma com o que você é, tanto para o positivo como para o negativo. Se eu chegar lá com aquela energia da tristeza, a minha energia vai estar lá no ambiente, de alguma maneira, vai atuar em tudo e todos que ali estiverem, porque uns interferem nos outros. Isso é básico, pensando que somos energia. Mas se eu chegar lá, de alguma maneira, com uma energia, olhando para tudo e todos, sendo grato, porque a gratidão também é importante, e falando, puxa, tudo que acontece à minha volta é tão importante, eu tenho que valorizar tanto, mas eu preciso aprender a valorizar quem eu sou. Eu preciso entender que eu sou uma peça importante nessa trajetória, nessa vida. Uma peça importante na família, no trabalho, num grupo de amigos, num grupo espiritual. Eu sou é um decreto. É fácil a gente ler. A gente sabe repetir? Entendeu o que é repetir o eu sou? Eu sou esse ser que está aqui, que tem qualidades e tem dificuldades, que as qualidades veio colocar no mundo e as dificuldades veio para aprender a melhorar. Preciso de maturidade para tudo isso? Sim, eu preciso amadurecer e entender e compreender que o amor não é um mérito do outro, é um mérito meu. Gostar de mim é um mérito meu, porque eu preciso disso para me fortalecer a cada dia, para me aprimorar, para enfrentar as minhas dificuldades, para estar presente, para me superar, para dar esta força e com a fé que eu aprendi em mim mesmo, conseguir transferir, auxiliar a todos que estão à volta. Por que a gente precisa de modelos? Hoje em dia está um pouco complicado os modelos, mas antigamente nós tínhamos modelos. Não era só porque a gente tinha que idealizar a pessoa, não é idealizar, mas os modelos nos motivam, mostram que é capaz, que tem força, que pode. Eu olho e falo, olha a história do fulaninho, que bacana. Então, e a minha história? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? O que eu posso melhorar? E eu peguei uma frase também deste livro aqui, ó, Emoções que Curam, que diz assim, hoje, na vossa sociedade, para seres cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. É o princípio da simplicidade. Eu não tenho e não sou e não preciso ser egoísta. Eu preciso aprender o que é gostar de mim e o que é o verdadeiro amor. Ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Ele é a nossa cura. Então a cura começa onde? Ela está onde? Dentro e não fora. Quando eu entendo que a consciência me mostra o caminho de retorno para onde? Para o meu mundo interior. A consciência faz o quê? Que você se observe, que você saiba
que cada vez mais você pode ser muito melhor do que é. Não no sentido da vaidade, do orgulho, não. É na força, na fé, na perseverança de que você pode e deve ser muito melhor do que você acredita. Então, isso é superação? Nossa, isso é autossuperação. Isso é auto-amor. É saber que você é igual ao seu irmão. Posso dar a mão para ele, mas dê a mão para você. Porque aí a sua mão vai ter uma energia muito diferente para segurar a mão do outro. Mas enfraquecido é difícil, não tem sustentação e ainda é capaz de sair sem energia. Porque o outro é ruim? Não, é porque você ainda não está preparado. Você não está inteiro, você não está fortalecido no seu próprio pilar, na sua própria estrutura de sustentação. E o que nos sustenta é o amor. E eu encerro o nosso encontro de hoje com uma historinha muito conhecida de todos, que eu gosto muito de falar em muitas situações e para muitas pessoas. O patinho feio. Lembra da historinha do patinho feio? Lembra qual era o problema do patinho feio? Ele estava no lugar errado. Lembra que quando ele mudou de lugar, ele descobriu a família? Ele descobriu que ele não era um patinho feio? Ele era um cisne? Quantas e quantas vezes nós continuamos como patinhos feios, enaltecendo e se vitimizando, em vez de falar: preciso de um outro lugar, porque ninguém chegou aqui para ficar nesse lugar. Eu preciso verdadeiramente do meu lugar. Eu preciso achar aonde eu me encontro. Eu preciso fazer a minha luz vibrar, porque esse cisne é a luz de dentro de nós. Eu preciso ser no mundo o que eu vim para ser. Mas lá como patinho feio, eu vou ver sempre tudo errado e vou me sentir sempre o rejeitado. Mas na verdade, ninguém nos rejeita. Nós é que nos colocamos em situações e somos o primeiro a se rejeitar, porque escolhe muitas vezes situações desnecessárias pelo exercício do amor que ainda precisamos, estamos e queremos aprender. Então, que cada um olhe para o seu patinho feio no espelho, faça uma carinha assim e diga: nunca mais. Eu sou um cisne. Fui escolhido para estar aqui. Esse cisne que vai andar de cabeça erguida, não vaidoso e orgulhoso, mas com o mérito da vida, com a energia e o brilho do viver, para ensinar a todos à volta o que realmente é estar aqui, se beneficiar e entender que a vida é um presente. Muito exercício de alto amor. Se acolham, sejam para vocês, em primeiro lugar, o que vocês sempre esperam que os outros façam. Se acolha. Você vai se sentir muito feliz de saber que você tem a capacidade de fazer isso, de dar para você o que você precisa e entender definitivamente que você não precisa, que ninguém lhe dê nada, que você está aqui e que você já é completo e inteiro. Sabe por quê? Porque você é um espírito, você é um ser de luz. Você é Deus em ação. Boa noite.